Olá, boa noite pessoal. O tema esse bate-papo é buscando ideias para o ensino da língua persa no Brasil. Então, basicamente hoje eu vou abordar aqui esse tema, né? Vamos buscar ideias para o ensino da língua persa no Brasil, dentro daquilo que a gente já está fazendo. Vamos tentar aprimorar ainda mais, né? E continuar aquilo que está dando certo. Eu também quero tentar apresentar aqui hoje um pequeno retrato do estudante da língua persa no Brasil, né? Que são vocês que estão me seguindo, né? Já há bastante tempo, estão chegando agora. Eu fiz uma pequena pesquisa que depois vocês podem participar, né? Que está aí em algum lugar destacado aqui, né? No Instagram. Essa pesquisa ajuda muito a gente a formatar essas ideias, né? E eu gostaria de propor uma interação com vocês, né? De ouvir a opinião de vocês. O que é que não pode faltar em um curso de persa para brasileiros? Então eu vou aqui dar minhas saudações para os amigos iranianos. Salom Pehameduston, Hoshamadid, موضوع این لایف جستجوی ایده برای آموزش زبان فارسی در برزیل است. امشب هم در مورد پروفایل دانشجوی زبان فارسی در برزیل صحبت کنیم. و چه چیزی را نمیتوان در دوره فارسی برای برزیلیان از دست داد. Tô repetindo aqui tudo que eu falei para vocês, né? Sobre o que a gente vai abordar hoje, né? Buscar ideias, traçar o retrato, né? O perfil do estudante de língua persa no Brasil e ouvir vocês, né? O que não pode faltar nesse percurso. Mas eu vou falar aqui brevemente desse retrato do estudante da língua persa no Brasil, com base naquela pequena pesquisa que eu fiz, né, e que eu venho analisando dos nossos apoiadores, das pessoas que chegam até mim. Então, o que eu tenho aqui de retrato? E vocês podem me dizer se vocês se identificam, se encaixam nesse perfil. A maioria, né, absoluta dos estudantes de língua persa que chegam aqui são mulheres, né? Apesar que nessa live de hoje eu tô vendo que tem mais homens, mas a maioria, né? Em tudo, né? Somos sempre nós, mulheres. E são pessoas que moram em todas as regiões do Brasil, né? A maioria na região sudeste, mas tem aqui amigos do norte, nordeste, do sul, centro-oeste. Na maioria tá, né? No sudeste é porque nós somos a população, né? Maior população. Acredito, né? E as faixas etárias são muito variadas, né? Especialmente a gente tem aqui um público acima de 50 anos, né? Eu fiquei impressionada de ver quantas pessoas nessa faixa de idade tem interesse, né? E isso é um exemplo, né, para todos nós, que a gente nunca deve parar de aprender, né? 50 anos ainda é gente muito jovem. Eu ainda estou um pouco longe, né, dessa idade, mas são variadas faixas etárias, principalmente dos 30 aos 40 anos, mas tem um grande público acima de 50 anos seguindo aqui, né? E também é um público que tem diversos níveis de escolaridade. Então você pega aqui estudantes
pessoas que têm o ensino médio completo até pessoas que já têm pós-graduação, mestrado, doutorado, né? A maioria aqui é bem diverso, é bem democrático aqui, né? O nosso público, diversos níveis de escolaridade, né? Dentro dessa faixa etária. Mas aqui a gente constata que a maioria das pessoas que chegam ou nunca estudaram persa antes, ou estuda há menos de um ano, né? Aqui a maioria iniciantes, né? Eu tenho, assim, muito poucas pessoas que chegam e falam, eu já estudo persa há um tempo, quero uma coisa mais avançada, né? Eu quero começar do zero, ou já escrevo, já leio, já falo alguma coisa básica, né? E quero me aprimorar. E aqui os principais recursos que esses estudantes da língua persa no Brasil utilizam são aplicativos de celular. Vocês podem me contar, né, se vocês utilizam, né, algum aplicativo. Eu particularmente não utilizo, mas o pessoal do grupo me fala, né, que eles utilizam. Também vem canais no YouTube, no Instagram. E alguns acessam grupos no WhatsApp. Vocês podem me contar, né? Se vocês acessam algum grupo, seguem algum canal. E os outros idiomas que a maioria dos estudantes de língua persa aqui do Brasil tem conhecimento são, além do português, nosso nativo, né? Espanhol, grande maioria. Inglês, segundo lugar. E muita gente que aprende árabe, né? Que vem do árabe e se interessa pelo persa, que foi um pouco a minha história também, né? Comecei pelo árabe antes do persa. Então vocês podem me contar que idioma vocês estudavam, que levou vocês a se interessar pelo persa, né? Eu acredito que a maioria dos materiais em língua persa pela internet estão em inglês, né? Então, quem sabe inglês já está um passo à frente. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, né? E o que vocês me colocaram aqui como suas maiores dificuldades no aprendizado em primeiro lugar, a falta de materiais acessíveis, né, de livros, talvez, né, falta de tempo, né, que isso, a gente até já falou em várias lives como que a gente pode nos organizar, né, para estudar, né, pelo menos 15 minutos por dia, já faz uma grande diferença. E terceiro lugar que vocês me colocam é a falta de alguém para praticar. Então, pelo menos eu aqui na minha cidade não conheço ninguém que fala persa, né? Então eu interajo com vocês, interajo com meus amigos no Irã, interajo com alguns amigos iranianos que moram no Brasil, mas em outras cidades espalhadas aí pelo Brasil. Então são essas as 3 maiores dificuldades, né? Acredito que alguns de vocês se identificam. E o interesse de vocês, estudantes brasileiros, é principalmente, né, o que motiva vocês a buscarem a língua persa é o interesse pela cultura iraniana, em primeiro lugar, né? Acho que a maioria aqui, muita gente segue ou veio do meu blog Chá de Lima da Pérsia, né? Que eu comecei lá em 2012 e agora há 3 anos que eu dou mais atenção, né, para o ensino da língua persa através aqui do projeto Aprendendo Persa. Em segundo lugar,
o interesse de vocês é se comunicar com falantes nativos, né? Seja no ambiente de trabalho, tem aqui alguns amigos que trabalham com iranianos, ou que tem relações familiares, né? É casado, casada com iraniano, iraniana, tem namorado, namorada, ou amizade, né? Muita gente chega, eu queria tanto conversar com meus amigos iranianos, mas eu não falo inglês, ele também não fala. Então eu tô cansado de usar o tradutor, porque o tradutor não me ajuda muito, mas às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Então esse é um pequeno retrato que eu tenho aqui, vocês podem me complementar, né? O que vocês mais acham. Vou ler aqui os comentários, dar minhas boas-vindas para quem tá chegando agora. Asmodaios tá perguntando quando eu comecei a aprender o Farsi. Aqui a gente fala, no Brasil a gente fala Farsi, não é errado, tá? A gente fala persa em português, tá? Mas Farsi é como é falado internacionalmente, né? E no persa, né? Fala Farsi. Não é farsi, tá? É farsi a pronúncia. Parece meio chata falando isso, né? Mas vocês vão ver, né? Que vocês vão impressionar os iranianos falando da forma correta, né? E eu comecei... Perdi as contas já. Eu comecei há mais de 10 anos atrás. Já tem 11 anos que eu tenho meu blog, né? Mas faz mais de 11 anos, eu acho, que eu comecei a aprender assim, esporadicamente, né? Para interagir um pouco. Quando eu viajei para o Irã em 2013, eu não sabia muito bem a língua persa, né? Eu comecei a estudar mais depois. Então, já tem bastante tempo, mas que eu comecei assim a sério mesmo, eu acho que faz uns 4 anos, né? Eu comecei assim a estudar de forma sistemática, né? Que aí eu comecei também a ensinar, né? Começar a ensinar, meu interesse por ensinar. E o Márcio tá dizendo aqui se eu já pensei em fazer um livro de alfabetização em persa. Que ele fez com o árabe, né? Escreva suas primeiras palavras em árabe. Que legal! Eu já pensei, e já estou fazendo esse material, né? Inclusive, recentemente a gente fez, né, o nosso mini curso lá nossas aulas quinzenais do alfabeto Farsi, né? Do alfabeto persa. Então, muito que eu coloquei lá são ideias, né, que eu já estou colocando em prática para um futuro material que eu vou colocar à disposição de vocês, né? Talvez já estou aqui prometendo há muito tempo, né? Mas acredito que no começo do ano que vem ele sai, né? O que eu vou ensinar também letras, passo a passo e escrever palavras, né? Então lá no canal Aprendendo Persa no YouTube a gente já tem várias aulas de alfabetização do persa, né? A gente já tem uma metodologia, né, que eu fui desenvolvendo. E assim como você, eu também comecei do árabe, né, que eu falei. Então para mim aprender persa foi mais fácil, né? Aprender o alfabeto persa foi mais fácil. Aqui, né, vocês estão me falando que querem mais gramática. A Dai Tertuliano, é assim que fala, né? Está dizendo que levou a querer aprender mais é a convivência diária com 200 pessoas que falam o idioma. Uau, 200 pessoas!
Muito legal, hein? Conta, acredito que muitos de vocês estão interagindo também com os imigrantes afegãos que estão chegando no Brasil agora, né, atualmente, esse momento muito crítico, né, no país de origem deles. Então aqui em São Paulo, acho que em todo lugar do Brasil eu recebo mensagem de pessoas que estão trabalhando na acolhida, né, de imigrantes afegãos. E os afegãos também falam persa, né? Eles falam um outro dialeto, que é o Dari, que até, sei lá, metade do século XX, todo mundo falava que era Farsi, né? No Afeganistão, no Irã, no Tadjiquistão também, é outro país que fala persa. Mas aí, por questões políticas, colocaram que o persa falado no Afeganistão é Dari, o persa falado no Irã é o Farsi e o persa falado no Tadjiquistão é o Tadjiki. A gente tem alguns vídeos que falam brevemente, né, sobre isso lá no canal. Aqui eu acredito que a gente tem um amigo afegão, né, o Jamshed. O pessoal fica pedindo aqui para falar em persa, né? Essa live aqui eu não vou estar ensinando nada para vocês, tá, gente? A gente vai estar conversando e as aulinhas que a gente faz aqui no canal no YouTube, às vezes a gente ensina algumas coisas aqui. Então o que eu quero ouvir de vocês são ideias, né? São ideias. Aqui o Márcio já deu uma ideia legal. Procure a Wiclap para publicar, não tem custo. Eu não entendo nada desses universos de publicação de livros, né, gente? De materiais. Eu só conheço um meio digital mesmo. Né? Inicialmente eu quero vender numa plataforma digital, um material digital, que muitos de vocês me pediram. Mas acho muito bacana, né? Quem quiser também me apoiar, quem puder, quem tiver a oportunidade. Então vou ler agora algumas das respostas que vocês me colocaram lá na caixinha, né? O que não pode faltar em um curso de persa para brasileiros. Então, respondendo aqui, né? Vocês me colocaram que o que não pode faltar num curso de persa para brasileiros é uma boa metodologia. O que seria uma boa metodologia na visão de vocês? Uma metodologia mais adequada para o perfil do público brasileiro, para o nosso idioma? Porque a maioria dos materiais que a gente vê na internet estão em inglês, né? Então, quem não tem o domínio desse idioma, dificilmente às vezes consegue entender a pronúncia, a não ser, né, que tenha ali um áudio, né? Só com a transcrição, às vezes a gente não consegue entender a pronúncia, né? Mas a gente está falando de metodologia, eu acredito que uma boa metodologia tem que abranger. Eu não sou da área de pedagogia, tá, gente? Deixando claro aqui, minha formação é artes visuais, né? Mas em alguns momentos a gente tem essas vivências de ensino, né? De alfabetização visual, né? Já tem várias oficinas, né? Então já criei algumas metodologias que eu adaptei para vários públicos, né? Desde crianças pequenininhas, eu já dei muita oficina de caligrafia árabe, né? Por aí, em São Paulo, né? Então eu criei metodologias, né, ao longo desses anos, né, que podem ser aplicadas para vários públicos, né. Então, essa é uma questão muito importante, né. Às vezes, se a gente não tem uma boa metodologia, o aluno
O estudante, não gosto de falar a palavra aluno, né? É muito escola. É, o estudante, o aprendizando do persa, ele desiste, né? De cara. Uma metodologia também tem que ser desafiadora, né? Aqui acho legal isso que o Márcio está falando. Acho a transcrição boa, mas no início, né? Sim, mas vicia. O ideal é ser alfabetizado e ler as palavras em persa. Concordo. Obrigada, Márcio. Concordo em gênero, número e grau com isso que você está falando, porque a maioria das pessoas me pede assim: eu quero um negócio, um aplicativo que transcreva o persa, eu não quero aprender o alfabeto. Então vai aprender, quero aprender como é que é? O Pinglish, né? Que é aquela adaptação do persa transliterado para o inglês, mas que você vai na realidade dos iranianos, ninguém utiliza aquilo, a não ser na internet, né? Na vida real, ninguém utiliza o persa transliterado, né? A Kate está dizendo aqui, não sei se é uma ideia viável, se alguém já sugeriu, mas aqui poderia postar também verbos junto com a palavra do dia, tipo verbo do dia. Uma ótima ideia. Eu vou começar a fazer isso mais pra frente, né? Porque eu tô criando aqui junto com vocês um mega vocabulário de palavras, né? Todo dia eu posto 2 palavrinhas, a palavra do dia. Mas mais pra frente, eu adorei essa ideia, né? A gente pode colocar ali o verbo do dia, né? E uma frase, né, de exemplo, né? Como que usa aquele verbo. Por exemplo, o verbo... Dê exemplo de um verbo aí, gente. É o verbo zendegi karda. Alguém escreveu aqui uma frase, ó. Kojo zendegi mikon. Onde você mora? Né? O verbo zendegi karda é morar ou viver, né? Onde você vive, onde você mora. Já tô ensinando coisas aí, né? Mas adorei a ideia. Vou adotar. Aqui, Dona Van Med dizendo: quando você vai voltar a gravar vários vídeos de diálogo em Farsi? Tem pouco conteúdo no YouTube brasileiro. Ótimo. As pessoas me pedem muito isso, né? De diálogo. A gente tem 4 aulas lá no YouTube da jornada do persa para iniciantes, que eu ensino frases, né? Várias frases de conversação no persa falado, né? No persa usado no cotidiano. Então lá tem várias situações de diálogo. São aulas mais longas, né? Mais pra frente eu posso estar fazendo um recorte dessas aulas para ficar mais fácil, né, de vocês assimilarem. Mas diálogos é uma coisa muito, muito pedida, né? Com certeza a gente tem que praticar bastante. Tem que sim. Muito obrigada aí pela sugestão. Kate dizendo já tem dicionário só com as palavras do dia. Olha, quando eu escuto isso, gente, que vocês estão aí anotando o que eu ensino. Esses dias eu vi uma pessoa que falou que aprendeu o alfabeto persa em uma semana, só assistindo ali as aulinhas do canal. Nossa, isso me deixou assim, saltando de alegria, né? Então, nossa, tô adorando esse monte de ideias que estão surgindo aqui. O Jamshid tá dizendo: precisamos de um tradutor persa para o português. Questão de tradução, são profissionais especializados, né? Eu não sou da área de tradução, não sou. O que eu faço aqui é compartilhar a minha experiência com vocês, né? Aquilo que eu crio
dentro desse aprendizado, mas eu não trabalho com tradução, né? Muita gente me manda um monte de documento. Ah, traduz para mim negócios assim. Fala, gente, quem trabalha com tradução são pessoas especializadas, né? Aqui no Brasil, infelizmente, não, só no consulado, né, do Irã, eu acho que tem tradutor, né? Falta profissionais. Quem sabe no futuro a gente consegue, né, chegar lá. Sou uma pesquisadora independente, né, da língua persa. Eu sou estudante também, assim como vocês. Todo dia eu estudo. Todo dia. Eu falo, eu tô 4 anos estudando, mas não paro. Todo dia eu tô lendo coisas em persa. Eu tenho aqui milhões de PDFs que meus amigos do Irã me mandaram, que eu vou achando na internet, coisas que eu vou traduzindo. Então é isso, né? Eu sou uma pesquisadora independente, não tenho aqui suporte, né, de nenhuma embaixada, de nenhuma empresa, de nenhum órgão oficial, nenhum religioso, que seja. Então vamos passar aqui para a próxima resposta. O que não pode faltar num curso para brasileiros? Falar mais sobre a cultura e costume dos países que falam persa. Então, aqui eu sempre falo, né? Aqui o nosso foco é o persa falado no Irã, né? O Farsi, Irani, Tehrani, persa padrão, né? Então, imagina vocês que estudam inglês. Para quem não sabe, né, a gente já falou isso em vários vídeos, a gente falou, né? São 3 países que têm o persa como língua oficial, né? Que é o Irã, o Afeganistão e Tajiquistão. Eu não tenho vivência com esses outros 2 países, né? Eu tenho muito, assim, eu tenho seguidores, amigos afegãos, mas eu não tenho vivência de cultura com essa cultura, né? E com o idioma, com o dialeto dari, nem o tadjiki, né? Eu gosto, sou apaixonada, ouço música, assisto filme, sempre procuro me informar, mas aqui o meu foco é o persa falado no Irã, porque é o persa padrão, né? E falar mais sobre a cultura, a gente tem a página do Chá de Lima da Pérsia, né? Então, talvez, já 11 anos de blog, lá tem muito, muito, muito conteúdo, gente. Se vocês pegarem lá o www.chadelimadapérsia.com, vocês ficarem ali uma semana direto lendo, vocês não dão conta de ler tudo que já tem postado lá sobre cultura, né? Então eu sempre vou repetindo as coisas, às vezes, né? Parece que, acabou o assunto. Não. Porque muita gente nova vai chegando, então não dão conta de acessar aquele tanto de conteúdo que já tem lá. Né? E vocês que ainda não seguem, né, a página do Chá de Lima da Pérsia, talvez, né, o que falta aqui um pouco é eu linkar mais esses conteúdos do Chá de Lima da Pérsia aqui no Aprendendo Persa, né? Por exemplo, indicar filmes, músicas que já tem lá no canal, né, do Aprendendo Persa, mas às vezes eu esqueço, né, de indicar para vocês. Então, falar sobre cultura do Irã, a gente tem muito, muito conteúdo aqui, muito, para anos. Com muito orgulho, mas humildade também, né? A gente pode dizer que a gente tem aqui. Então vamos ver aqui o próximo item. Eles falam que não podem faltar também atividades para praticar o aprendizado. É muito importante isso, né? Porque muitas vezes
a gente fica só na teoria, né? Então vocês me pedem, eu quero gramática. Mas se eu ficar só dando teoria de gramática, se vocês ficarem só decorando verbos, como muitos livros fazem, muitos cursos fazem aí, decorando frases, vocês não estão aprendendo de verdade, né? Então, atividades que a gente tem que ter tem que focar todas as habilidades, né? Tem que focar a escrita, tem que focar como é que fala? A audição, tem que focar o visual, né? Tem que focar também a conversação. São várias habilidades, né? Então, esse é um tema que a gente tem que desenvolver mais, sim, com certeza, né? Muita gente me sugere. O pessoal adora quando eu coloco aqueles quizzes, né? Lá nas palavrinhas. Mas só isso, né? De só ficar fazendo quiz não ajuda muito a aprender, né? Tem que ter atividades que realmente desenvolvam, que desafiem, né? A produção de texto. E vocês também podem se desafiar a ensinar aquilo que vocês aprenderam, né? Por exemplo, pega aí vocês que têm filho, começa a ensinar pro filho, sei lá, um amigo. Ensina, mesmo que enche o saco dele. Ai, eu não quero ficar aprendendo essas coisas. Daqui a pouco você vai ver que a pessoa tá interessada. É que existe, né, uma pesquisa que quanto mais a gente... Uma das formas mais eficientes de aprender é ensinando, né? Eu não sei qual que é os dados exatos, né? Mas falam que lendo é um tanto por cento, ouvindo um tanto por cento. Mas ensinar é, assim, a forma mais eficiente que tem de você aprender um idioma, né? Então, quando eu comecei a ensinar aqui para vocês, né, o meu aprendizado começou a decolar de verdade, né? Márcio dizendo, excesso de gramática atrapalha um pouco. O aprendizado tem que ser natural, focar no idioma falado. A gente não pode fugir, né, do aprendizado da gramática, porque senão a gente não entende, né? A construção de uma frase em persa, por exemplo, é diferente do português, né? A gente tem vídeo sobre isso no canal, né? Aquela história do sujeito, objeto, verbo, a ordem que é diferente no persa, né? Aqui vocês me colocam muito também, né? O que não pode faltar num curso é ensinar situações do cotidiano. O que falar no restaurante, na rua, no mercado, etc. e tal, né? Eu acho que essas são as formas mais eficientes também da gente aprender, né? Não sei se vocês não vão chegar lá na feira e falar assim, eu quero meio quilo de cibe, de maçã. Sei lá, um exemplo bobo aqui. Mas eu quero meio quilo de gust, de carne. Mas assim, vocês podem começar a pensar, né? O que indo no caminho do mercado? O que eu falaria no mercado se eu fosse comprar no mercado no Irã? Aí vocês vão lembrando das palavras que vocês aprenderam, dos verbos que vocês aprenderam, vai falar eu quero isso. Vocês vão aprender os verbos principais que a gente utiliza, né? Que é os verbos mais utilizados. Eu quero isso. Mihan, né? Eu quero. Me dê. Beman, bebê, né? São verbos. Vocês aprendam primeiro os verbos mais utilizados, aí depois que a gente vai se aprofundar em coisas assim mais rebuscadas, né? Literatura, poesia, né? Que isso complementa a parte da cultura, né?
Mas o básico do básico é a gente conversar pelas situações do cotidiano. E aí é uma coisa que com certeza eu tenho também que colocar mais para vocês no canal e aqui, né, na página. Muito boa essa ideia. O que vocês colocaram aqui? A Kate está dizendo um pouco de disciplina. Autodisciplina ajuda bastante. Fala que falta além de tempo. Vocês vivem me dizendo que não tem tempo, né? Às vezes o que falta pra gente é falta de se cobrar, né? De se motivar, de ter um ritual, né? Um ritual diário. Vocês não precisam estudar 1 hora por dia. Eu posso estudar 15 minutos por dia ali no intervalo do almoço. Eu posso, no meu caminho para o trabalho, na condução, ouvindo um podcast. No final de semana, se eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu posso fazer 10 minutos de leitura. Eu posso, assim que eu encontrar meus amigos iranianos, posso praticar conversação. É esse pouquinho por dia que vai, né, construindo, né, a nossa base de aprendizado sólida, né? A gente tem que ter foco, né? Também vocês têm que saber por que vocês estão aprendendo, né? Vocês querem exatamente para quê? Né? Eu quero conversar com iranianos, então meu foco tem que ser nessas situações do cotidiano, né? Não vou me mergulhar de cara numa gramática mais rebuscada se eu quero conversar com pessoas. Porque no cotidiano a gente não usa verbos rebuscados, né? Nem no português. Né? Que nem no começo. Eu gosto de brincar aquela história. Tem uns amigos iranianos que eu falo assim: Salam va dorud, né? Salam é o cumprimento, olá em persa. O dorud é o persa puro, né? O salam vem do árabe, né? Do salam aleikum, foi persianizado, né? Depois da chegada do Islã na Pérsia. Então, tem os iranianos mais preciosistas que falam assim: tem que falar o persa puro, tem que falar dorud, em vez de salam. Mas você chega na realidade lá do Irã, ninguém fala dorud. Só os professores universitários, acadêmicos, né? Numa situação muito formal, né? É polêmico isso, né, gente? Mas acontece. Alessandro dizendo que estuda quando está indo dentro do metrô. Vai trabalhar. Eu também fazia muito isso, gente. Até hoje eu faço. Eu tenho vários PDFs que eu baixo, coloco no celular. Podcasts, depois eu posso recomendar para vocês, a maioria são ou todo em persa ou todo em inglês, né? Quem sabe no futuro a gente faz um podcast aqui do Aprendendo Persa, né? Especial para o público brasileiro. Isso aí já são mais projetos para o futuro, né? Eu vou passar aqui para a próxima, gente. Vocês falaram de material digital. A gente tem aqui a nossa plataforma de apoiadores, bastante materiais já disponíveis em PDF, né? Mas muitos de vocês falam que querem materiais para comprar, né? Às vezes você não quer me apoiar todo mês, mas quer ter um material, né? São projetos que eu tenho também para o ano que vem, né? A gente estava falando aqui no começo do livro, né? Do alfabeto. Eu tenho um projeto também de um dicionário virtual e de um dicionário digital, né? Quem sabe no futuro a gente consegue fazer esse dicionário impresso, né?
Então, é muito importante, né, a gente também focar na conversação, pensar em estratégias. O que vocês me sugerem, né, para a gente praticar mais a conversação? A gente fazer encontros no Meet, de repente, no Zoom. Que aqui numa live como essa, a gente não. Eu não consigo colocar um monte de gente para conversar, né? É uma coisa que eu acho assim muito importante, que é meu sonho de fazer, né? E que acho que ninguém colocou aqui, é sobre leitura também, né? A gente precisa ter aulas de leitura, focar bastante na leitura. Que assim que a gente aprende o alfabeto, você fica com aquele monte de letra na cabeça. Aí tem aquela história da vogais que é escrita, das que não é escrita, como é que isso funciona na prática, né? Então, leitura de histórias, né? Pequenas histórias ajuda bastante a gente a desenvolver o nosso vocabulário e enriquecer também na parte cultural, né? É interessante a gente falar, né, que quando eu coloco lá a pronúncia do alif, eu coloco lá como O, né, o O com acento. Aí vocês vão ver nos livros a transcrição, por exemplo, a palavra salom, o segundo A ou coloca lá um acento circunflexo ou um tracinho em cima ou coloca dois A, salam, né? Eu não coloco dessa forma por quê? Porque essas transcrições geralmente são adaptadas para o inglês, né? Ou para outras línguas europeias. Mas aqui no português a gente tem esse som, né? O O. Por que não coloco? Tem aquele som do E também, né? Tem o som do TCH lá, o Tchê, né? Do tchau. Tem o som do J ou do Jim, né? Que a gente transcreve como DJ. E tem letras que não têm a pronúncia equivalente em português, né? Como aquele ré, ou como aquele ré, né? Então a transcrição, ela é uma, vou falar assim, ela é que nem a rodinha da bicicleta. Quando você tá aprendendo a andar, você tá com a rodinha da bicicleta, mas uma hora você vai ter que tirar a rodinha, né? Uma hora você vai ter que tirar a transcrição da sua vida. E aí você vai ficar pensando, mas como é que eu vou fazer se não tem, tem vogal que não é escrita, né? Que é só escrito nos livros de alfabetização. Tem várias ferramentas que eu coloco aqui, né? Dicionário de pronúncia. Vai lá no forvo.com, que eu sempre falo aqui, né? Que a grande dúvida que vocês falam é porque no Google Tradutor não tem saída de áudio para o persa, né? Alguém me falou que no tradutor do Bing tem saída de som, já ajuda. Mas como eu falei, o tradutor nem sempre traduz certo, gente. Nem sempre. Por exemplo, às vezes eu vou colocar essas palavras que eu coloco para vocês aí. Que nem eu coloquei ali, hoje, ferro de passar roupas, né? Em persa se fala atu. Aí às vezes aparece lá Orhan, né? Que é o ferro metal, né? É outra palavra diferente. São exemplos, né? Exemplos assim bem bobos. Mas para a gente aprender a pronúncia das palavras, a gente tem que praticar muita leitura. Muita leitura e usar lá o Forvo, né? Ferramentas de pronúncia. Então agradeço muito pelas
sugestões bacanas de vocês. Acho que foi muito produtiva, né, essa nossa live de hoje. Então, vocês podem continuar me mandando sugestões, que esse mês eu ia falar para vocês do nosso Apoia-se, né? A gente tem lá nosso clube de apoiadores. A plataforma Apoia-se, apoia.se/aprendendo persa. Tem link aí em tudo que é canto aqui, né? Ali da minha bio. Essa plataforma eu disponibilizo os materiais das aulas quinzenais, né? Aquelas aulinhas que a gente faz desde maio, se eu não me engano, né? No YouTube. E são aulas longas, né? E lá, através de uma contribuição mensal, vocês podem adquirir esses materiais no formato digital ou no formato impresso, né? Que aí são opções. Mas eu gostaria de dizer aqui para vocês que eu tenho uma meta, né, para continuar com essas aulas mensais. Até o fim do ano, eu quero atingir pelo menos aquela meta de R$ 500 que está lá na plataforma, né? Se eu não atingir essa meta até o final do ano, eu vou buscar outras formas, né, de estar viabilizando o nosso projeto. Eu vou dar uma parada nas aulas quinzenais, que tudo isso, toda a produção dessas aulinhas me consome muito tempo, muita dedicação, né? São materiais que eu mesma produzo, que eu monto, que eu adapto, que eu tento multiplicar para vocês, né? De forma gratuita, né, lá nas aulas quinzenais, e especialmente para os apoiadores, né, montando lá os PDFs. Então, se eu não atingir essa meta até o final do ano, aquela meta que está lá no Apoia-se, dos R$ 500 mensais, eu vou buscar outras formas, né, da gente viabilizar nossos projetos, né, que a gente não quer parar, né? Então, vou colocar e-books à venda, cursos no Hotmart. Muitos de vocês pedem aulas particulares. Eu vou começar a partir do ano que vem. Primeiro, para iniciante, né? Alfabetização, quem está começando do zero. E também vou pedir doações via Pix, né? A gente, acho que tenho fé que a gente está perto de monetizar, né, nosso canal no YouTube, mas como vocês falaram para mim no começo, né? Infelizmente, a gente não tem outras pessoas ensinando persa no Brasil. Eu gostaria muito, né, de falar que, olha, gente, aqui tem outra página ensinando persa, segue lá, em português. Tem outro professor brasileiro ou iraniano aqui no Brasil ensinando persa em português. Mas, assim, de forma acessível, democrática, eu não conheço nenhum. Então, quanto mais vocês me apoiarem, né, me ajudarem, eu não gosto também, né, de ficar só pedindo, né? Quanto mais vocês me apoiarem, mais vocês vão estar me ajudando a tornar o acesso ao ensino da língua persa mais democrático, né? Mais que aí, com esse apoio, eu também vou atrás de novas metodologias que eu transmito para vocês, né? Que eu estou sempre me aprimorando, estou estudando para vocês, né? Para transmitir para vocês. Então, assim, por que eu tenho um pouco de pé atrás com aula particular? Porque, às vezes, eu já tive, assim, experiências, né, de ter aula particular, né? Tem professor que faz 1000 outras coisas e abandona o aluno, a não ser
sei lá, o horário não bate, o aluno também perde a motivação. Então, aula particular, às vezes, tem que ser para quem é realmente muito, muito interessado ou quem tem uma urgência, né, de aprender. Tipo, eu quero viajar para o Irã mês que vem, preciso aprender a conversação básica, então preciso de aula particular. Se não, você não tem urgência, tá cheio de materiais aí na internet, se você sabe inglês, tem bastante coisas também que a gente disponibiliza no Aprendendo Persa. O que eu gostaria, no final das contas, é criar um curso completo de persa para brasileiros, né? Assim, como se fosse assim, uma apostila, tá? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, né? E ir distribuindo para vocês mensalmente, quinzenalmente, sei lá, né? Também gostaria que houvesse a possibilidade de dar aula presencial em algum momento, mas tudo isso são projetos futuros, né? Então, o que eu quero viabilizar com essa live é para, a partir de agora, quantos meses a gente tem até o final do ano? A gente tá no meio de setembro, né? Então, esse mês de setembro eu vou dar um pouco uma parada nessas aulas mais densas, nesse conteúdo mais teórico do YouTube, de aula mesmo, e talvez fazer aulinhas mais light, assim, de história, da língua persa, de expressões idiomáticas, coisas mais light, assim, né? E aí, ao mesmo tempo, eu vou criar formas de dialogar com vocês para a gente construir para o ano que vem um curso completo que vai estar disponível gratuitamente no YouTube e que vai ter uma versão paga também, né, para quem quiser se aprofundar mais, adquirir materiais. Então essa é a minha ideia, a princípio, né, que eu estou construindo aqui nesse exato momento com vocês. E vocês podem me sugerir, continuar me sugerindo ideias. Então deixa eu ver aqui os últimos comentários, a gente já vai encerrar, tá, gente? Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês. Então, até a próxima e vamos continuar conversando, buscando ideias para o ensino da língua persa no Brasil. Então, até a próxima, Belmida Edidar.